grande mistério entre o gênero fantasia. Stand-alones, livros únicos, existem? Onde se escondem? Do que se alimentam? Vídeo pra gente falar sobre fantasias standalone nos mais diversos tipos, modelos, medieval, contemporâneo, fábula, que você pode ler um livro e não precisa ler o resto, que foi lançado no Brasil, que não foi lançado no Brasil, que eu li, que eu não li, tá? Então essa é uma lista inicial. Se vocês gostarem, eu posso fazer mais depois. E a gente vai dividir ela em algumas categorias, tá? Vamos começar então com o meu queridinho Elantris, do Brandon Sanderson. Grandona, mas não é tão grande assim, porque esse livro tem menos de 600 páginas, é uma história incrível. Eu gosto muito dessa trama. Tem resenha aqui no canal, foi uma leitura que me surpreendeu muito, porque é um dos primeiros livros do Brandon Sanderson. Tem um cenário político muito interessante, a parte de religião também é muito bacana. Então é uma história que eu super recomendo. Se você gosta de fantasia medieval, precisa conferir essa trama, porque dentro do gênero de fantasia medieval é um dos mais difíceis da gente ter fantasias em volume único, e a gente tem esse aqui que é muito bacana. Também dentro da fantasia, para alguns, beirando talvez mais perto da ficção científica, mas eu considero fantasia, um livro que na verdade nasceu como contos, e que os contos foram se juntando para se tornar um livro só, que é Santuário dos Ventos, do George Martin com a Lisa. Aqui a gente vai ter histórias de arquipélagos, e algumas pessoas nesse Santuário dos Ventos aqui conseguem o direito de receber asas, tá? Só que essas asas são passadas de família em família. E a gente tem a nossa protagonista, que é a Maris, e ela não nasceu em uma família de voadores, mas ela acaba sendo treinada por um cara que meio que adota ela ali, só que ela não tem direito a essas asas porque ela não faz parte dessa família. E é a luta dela tentando vencer esse preconceito social aqui e tentar usar como argumento de que essas asas deveriam ser dadas para as pessoas que melhor sabem voar, não por causa de um direito fantasioso de sangue que foi inventado como lei aqui. Eu gostei muito desse livro quando eu li, e é uma história que é dividida em partes, porque cada parte vai contar um período da vida dessa personagem. Então a gente começa o livro com uma parte onde ela é bem jovem, depois ela tá mais adolescente, depois tem uma parte dela mais madura, e o final já ela com uma idade um pouco mais avançada, no período onde as coisas estão bem conturbadas aqui. Então é uma história bem completa sobre a vida dessa personagem, que é a junção, então, desses três contos escritos por esses autores em momentos diferentes, mas que colocados juntos montam um livro único que é muito bacana. Tem resenha aqui no canal também. Aí depois temos um clássico aí da literatura, que é o Hobbit, o Tolkien. Esse livro aqui já foi adaptado aí pra 3 filmes, né? Essa pequeneza que já foi adaptada para 3 filmes. É um dos livros mais famosos do Tolkien também, junto com O Senhor dos Anéis. Vai contar a história do Bilbo Bolseiro, uma história que a princípio foi escrita para crianças, mas que encanta as mais diversas idades aí. Foi um dos primeiros livros do Tolkien que eu li. É uma história em volume único também, se você gosta de fantasia medieval, mais clássicos aí também. Vale a pena conferir. A linguagem é super simples, então é bem tranquila a leitura. Outra fantasia em volume único que temos no mercado é O Circo da Noite, da Erin Morgenstern. Esse livro aqui não é tão fácil assim de achar no mercado, porque ele deixou de ser publicado tem um tempo aqui no Brasil. Esse livro tem uma aura muito mágica e vai falar sobre circo, mas vai falar também sobre relações. A gente tem 2 personagens aqui, que eles são meio que treinados por 2 pessoas muito diferentes pra ter um embate. E cada um desses dois pontos defende um estilo de magia diferente. E é meio que esses embates que eles fazem de tempos em tempos que faz com que eles fiquem duelando pra quem acredita da forma mais correta de magia, que é, um lado acredita que a magia tem que nascer com a pessoa e o outro acredita que a magia é algo que pode ser desenvolvido, pode ser criado dentro de uma pessoa. Então a gente tem o confronto dessas 2 pessoas aqui, que na verdade é feito através desses 2 personagens que estão treinando cada um com um desses mestres e que acabam tendo as suas vidas manipuladas, uma de encontro à outra, por causa dessa picuinha que essas 2 pessoas têm. Foi um livro que mexeu muito comigo no passado, é um dos livros mais mágicos em termos de aura, assim, da história que eu li. Em termos de magia, é algo muito simples, assim, mas é uma história muito bonita e que é um volume único também. Outra fantasia em volume único que temos aqui no Brasil é Golem e o Gênio, da Elaine Ecker. Esse livro foi bastante comentado aí durante um tempo, agora faz bastante tempo que eu não ouço ninguém falando sobre ele. Também é uma daquelas histórias que às vezes fica esquecida. É uma trama muito, 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 muito bacana, porque traz um contexto de mundo real. 2 criaturas, 2 seres que vão acabar se encontrando e habitando o nosso mundo de uma forma muito peculiar. E é muito bacana
bacana ver o desenvolvimento da história desses personagens. A história vai se passar em Nova York, então tem, né, esse tom de realidade, mas ao mesmo tempo com duas criaturas que são essencialmente de histórias de mitologia, que é o Golem e o Gênio. E no caso daqui, o Golem é uma mulher, é a Shava, e o Amadi é o Gênio. Então é uma história muito legal, muito bonita. Também tem resenha aqui no canal, aliás, só não tem resenha aqui no canal por enquanto de O Hobbit. Os outros vocês podem ir procurando. Vários dos que eu vou mencionar aqui eu já conversei com vocês em vídeos maiores e mais explicativos, onde vocês podem saber mais sobre a história. Também num contexto mitológico, Circe, da Madeline Miller. Essa autora já teve um outro livro publicado, que é a Canção de Aquiles. Ela trabalha com essas questões mitológicas. E aqui a gente tem uma releitura da trajetória de Circe, que é uma feiticeira da Odisseia de Homero. E a gente tem então a trajetória dessa personagem, que começa muito jovem na trama e a gente vai acompanhando o desenrolar da vida dela. Então é um livro que vai contar a história realmente da personagem e o andar das coisas. É um livro que eu recomendo mais pra quem já tem interesse nesse tipo de mitologia, pra quem já tem interesse nesse tipo de personagem. É uma história que não tem grandes acontecimentos, assim. Então se você gosta de livros com superação e grandes plot twists e parará, esse talvez não seja a melhor recomendação pra você. E é um lançamento consideravelmente recente aí. Também levando em consideração algumas lendas aí, e que a gente pode voltar ali no gênio de Golem e o Gênio, As Mil Noites, da A.K. Johnston. Esse livro aqui saiu numa época em que tava saindo vários livros relacionados com As Mil e Uma Noites. Tinha saído Rebelde do Deserto, saiu A Fúria Aurora, e aí saiu As Mil Noites. Esse livro aqui vai fazer um reconto bem enxuto da história da Sherazade. Esse livro aqui, se eu não me engano, ou foi prometido ou chegou a sair histórias dentro do mesmo mundo dessa autora, mas que não vieram aqui pro Brasil. Eu não tenho certeza se chegou a ser publicado ou ficou só na data de lançamento, tá, gente? Mas essa história, ela funciona sozinha e vai contar a história de uma outra forma, assim, focada na Sherazade, na história das Mil e Uma Noites, tá? A Fúria Aurora e a Rosa e a Daga é um livro que foca bastante no romance, e esse é um livro que foca bastante na política. Então é muito bacana, e quando eu li os dois muito próximos e acabei até fazendo um pouco dessa comparação, assim. Vale conferir, principalmente se você tem essa curiosidade com a história, se você gosta de tramas no deserto, se você já leu As Mil e Uma Noites ou tem interesse na trama, fica aqui a dica. Com um foco em contos de fadas, Tiger Lily, da Jodi Anderson. Esse livro aqui vai fazer um reconto, então, de Peter Pan pelos olhos da Tiger Lily. A história de Peter Pan, na verdade, é uma história que foi muito romantizada, purificada pelo universo Disney, porque esses personagens têm as suas visões bem deturpadas, às vezes, e cruéis. E esse livro traz, então, a história dessa menina. A presença da Sininho aqui é uma das coisas mais interessantes desse livro. Se você gosta de Peter Pan, se você gosta de fazer releituras desses clássicos mais Disney aí, também vale a pena conferir. É um livro curtinho e tem essa capa super bonita. Aí num contexto também mais contemporâneo, A Corrida do Escorpião, da Meg Stiefvater. Esse livro aqui foi um dos meus favoritos do ano passado. Fazia muito tempo que eu tava com vontade de ler e eu finalmente fiz essa leitura. É um lançamento de 2012, então um livro que já tá aí no mercado também há bastante tempo. A Meg Stiefvater é mais conhecida pela saga dos Garotos Corvos. Ela tem a outra série dela que é dos Lobos de Mistfall, uma coisa assim. Recentemente saiu Todos os Santos Malditos. E agora Call Down the Rock, que foca num dos personagens dos Garotos Corvos. E aqui ela vai trabalhar uma mitologia muito bacana, que vai trazer esses cavalos de água. Se eu não me engano, durante o mês de novembro, eles saem das águas pra essa corrida, que é chamada da Corrida do Escorpião. E a gente tem dois personagens aqui, o Sean e a Puck. E eles têm muito a ganhar e a perder aqui. E um meio que vai encontrar no outro um apoio, mas também um concorrente nessa busca. Porque eles têm histórias diferentes, os dois são meio underdogs, assim. E a relação que se cria entre os dois personagens é muito, muito bacana. E essa é uma das mitologias, assim, mais diferentes e legais que eu vi e que mais se destacam, assim. Porque, por exemplo, eu mostrei 2 livros aqui com gênios, mostrei livros com mitologia de deuses, mostrei livros que fazem recontos. Mas esse tipo de mitologia aqui, que busca uma coisa muito diferente, cavalos que saem das águas, que são completamente vorazes, incontroláveis, que têm desejo por sangue. Isso não é uma coisa muito comum, assim, que você consegue relacionar muitos livros. Então traz um diferencial bacana pra essa história e fica aqui a recomendação também. E aí um autor que é mestre em escrever fantasia em volume único, num contexto mais contemporâneo, brincando com deuses e coisas assim, é o Neil Gaiman. Então a gente tem aqui um dos livros mais famosos dele, que é Deuses Americanos, adaptação aí no Amazon Prime também. E a gente tem um livro aqui que é robusto, e a sua
sua robusteza, são quase 600 páginas, tá? Que vai contar uma história onde existem deuses caminhando entre nós no mundo contemporâneo. Deuses que, quanto menos são exaltados, mais são esquecidos, e esse esquecimento vai tirando deles os poderes deles, vão os enfraquecendo. E aí a gente tem um confronto aqui entre os deuses antigos e os deuses atualizados, de coisas que a gente passa a admirar e a ovacionar, e é por causa da nossa admiração certas coisas vão se tornando poderosas o suficiente para adquirir esse título de deuses, e aí a gente vê esse confronto aqui, bem bacana. A série também é bem legal, vale a pena conferir. E o outro livro do autor que eu tenho aqui também foi adaptado recentemente, que é Belas Maldições, que ele escreve junto com o Terry Pratchett. Aqui a gente vai ter uma história meio de o apocalipse vem aí, porque você perdeu aqui o anticristo. Sim, o anticristo foi mal colocado aqui, e agora ele está andando entre nós, ninguém sabe direito onde ele tá, o que tá acontecendo com esse garoto. E a gente tem essa história, então, de um anjo e de um demônio tentando, meio que unindo as suas forças ali pra tentar descobrir o que tá rolando, onde é que tá essa criança, o que tá acontecendo. É uma história com bastante humor, é divertido, e é meio que uma contagem regressiva, assim, pro fim do mundo. E também é um volume único, um volume menor aí, vou dizer pra vocês quantas páginas. Menos de 400 páginas, também dá pra ler rapidinho. Aí de volumes únicos que eu ainda não li, eu tenho na minha estante, tenho 3 aqui pra vocês. O primeiro deles é Sem Coração, da Marissa Meyer, lá fora Heartless. Eu vou ler esse livro esse mês, porque foi a leitura escolhida como leitura coletiva pelos apoiadores do Catarse no mês de maio. E eu tô bem curiosa, eu já li Cinder, dessa autora, não terminei as Crônicas Lunares, mas queria prosseguir naquela história, e agora tá saindo aqui no Brasil dela Renegados, que é uma outra história que fez super sucesso lá fora, então tô bem curiosa. E esse aqui vai trazer o ponto de vista da Rainha de Copas, né? E a gente vai ver então também um pouco disso, é um reconto também, e volume único, essa capa super bonita, e essa minha edição aqui está deveras autografada ainda com um post-it da Bienal que a autora teve aí. Da Holly Black é um livro que eu tô bem curiosa pra ler, porque ele pipocou ao meu redor muitas vezes recentemente. É O Canto Mais Escuro da Floresta. Esse livro saiu aqui no Brasil em 2017, se eu não me engano. A Holly Black tem várias séries aí. A que eu tô acompanhando atualmente, que eu tô doida pelo segundo livro, é O Príncipe Cruel. E pelo que eu entendi, aqui vai aparecer alguém de O Príncipe Cruel, ou do mundo de O Príncipe Cruel, de leve na história. Essa foi a chamadinha que eu recebi pra ler este livro, então tô bem curiosa. E também é uma fantasia em volume único, que vai trazer uma coisa mais lúdica também. Se eu não me engano, os protagonistas dessa história são crianças. Este livro eu não sabia que era um volume único até eu fazer a pesquisa pra este vídeo aqui, e me dá por conta de que ele tava aparecendo em algumas listas de volume único, que é Garotas de Neve e Vidro, da Melissa Barshadust. Eu arranhei ler este livro em janeiro, não li, e agora eu fiquei mais curiosa pra ler a mesma coisa aqui. Eu provavelmente vou matar esses livros aqui em volume único nos próximos meses, porque eu fiquei bem curiosa. Aparentemente esse livro aqui também é um volume único e é uma adaptação dita feminista, eu sempre fico meio entre aspas aqui, de A Branca de Neve, né? Num tratamento sombrio e fantástico, segundo o que diz aqui atrás, tá? Até onde eu sei é uma história young adult, então tem uma pegada leve e também não é muito grande, tem 400 e pouquinhas páginas, e eu fiquei curiosa pra ler em janeiro quando eu tava fazendo o meu desafio das capas azuis, mas não li, e aí agora eu fiquei mais curiosa ainda por ser uma indicação de volume único, então deixo aqui pra vocês. Antes de eu entrar nas séries que você pode ler de forma independente os livros, quero falar sobre 3 indicações em inglês, 2 delas que têm previsão de lançamento aqui no Brasil. O primeiro deles é da Starlessy, da Erin Morgenstern. Eu já mencionei um outro livro dela aqui, que foi Cerco da Noite. Esse livro vai sair pela Morro Branco no segundo semestre, se eu não me engano. E é um livro de fantasia, é um volume único, é uma daquelas histórias que acaba e você fica, não, eu preciso de mais livros, mas é um volume único, e aí quando você pede tanto volume único e te dá um volume único, você tem que aceitar o volume único, não reclamar, mas dá vontade de reclamar, porque essa é uma daquelas histórias que deixa algumas coisas soltas ali, aquela perspectiva de futuro, que você sabe que tá ali, mas você não consegue acessar ele depois que a história acaba. É muito bacana, é um livro que eu acho que não vai funcionar pra todo mundo, é um livro que exige muito do leitor, são histórias intercaladas, precisa fazer muitas conexões, mas é uma história sensacional e foi uma das minhas 5 estrelas aí desse ano. Outro livro que tem data de publicação programada aí pro segundo semestre é Sorcerer of Thorns, da Margaret Rogerson. Esse livro, até onde eu sei, também é um volume único. Aliás, essa autora publica fantasia em volume único. Eu acho que o outro livro dela é um Enchantment of Ravens, também é volume único. E eu vou dizer pra vocês aqui, ó, já passei da metade, estou bem intrigada com essa trama. E é uma história que, apesar de curta, com as suas 400 e poucas páginas, ele tá cobrindo vários territórios ali, e por enquanto eu estou gostando bastante. Vamos ver como vai ficar a minha nota com o final dessa trama, mas por enquanto eu tô super empolgada e feliz que vai sair aqui no Brasil. Então fica a dica aí pra vocês.
você quando sair. É uma trama medieval, tem monstros, tem demônios, tem muita magia, tem livros se transformando em criaturas e muitas coisas bacanas na mitologia dessa trama. Então, por enquanto, estou curtindo e espero que o final desse livro seja bacana também. Aí, um volume único de fantasia que não tem previsão para lançamento aqui no Brasil, que eu li este ano, é The Priory of the Orange Tree, da Samantha Shannon. Essa autora aqui é a autora de Temporada dos Ossos, que saiu pela Rocco, mas este pequeno animalzinho aqui, que tem as suas boas 800 páginas, não tem notificação ainda de ter sido comprado aqui no Brasil de jeitos ou de ter publicação. Mas se você lê em inglês e quer ler uma fantasia medieval interessante, com uma mitologia muito bacana sobre dragões, vale a pena conferir e, obviamente, é um volume único. Agora, pra gente finalizar essa lista de indicações, tenho aqui 4 séries que você pode ler os livros de forma independente. Ou seja, você pode ler o primeiro livro e contar ele como um livro único e não ler mais nada, que você vai entender bem aquela história, porque as histórias se fecham a cada livro, e se você ler todos da série, você conecta elas de alguma forma e tem uma experiência mais aprofundada, mas os livros funcionam de forma individual. Vou começar com a série da Kirsten Ciccarelli, que recentemente teve seu 3º livro publicado, com A Caçadora de Dragões, A Rainha Aprisionada e agora saiu A Tecelã do Céu. Esse livro aqui é um dos livros que eu mais curti em termos de mitologia de dragões, é muito, muito bacana. Se chama Dragões aqui contando histórias, então é proibido contar histórias nesse mundo. A nossa protagonista é muito legal, a trama é bem bacana e dá pra você ler então sozinho, tanto esse quanto esse. Essa história acontece depois da Caçadora de Dragões, mas ela não dá tanto spoiler assim desse livro. Mas se você vai começar, eu recomendo que você comece por esse, que é, até o momento, ainda não li o último livro, mas entre esses dois eu gostei mais de A Caçadora de Dragões. Uma série queridinha que mora no meu coração é o Clã das Freiras Assassinas, com Perdão Mortal, Divina Vingança e Amor Letal. Cada um desses livros vai trazer uma personagem que, de certa forma, esteve nesse Clã das Freiras Assassinas, ou está, e a gente vai acompanhar a história delas. Se você ler os 3 livros, você vai ver as personagens se cruzando em alguns momentos. Se você ler só um deles, você vai ter a história de uma dessas personagens e você consegue entender tudo que você precisa entender lendo qualquer um dos 3 livros, fora de ordem, dentro da ordem, enfim. Então são livros que funcionam separados e que são muito bacanas porque tem background de história. Outra série que você consegue ler os livros de forma separada é essa aqui da Tahar MF, com Além da Magia e A Magia do Inverno. Em A Magia do Inverno você vê alguns dos personagens de Além da Magia, mas você não precisa saber o que aconteceu aqui para entender o que está acontecendo aqui. Se você ler os 2 livros de forma independente também, você não vai sentir falta de nada. Então são livros que funcionam para você ler de forma independente, como fantasias em volume único. E aí a última indicação do vídeo fica por conta da série das Crianças Desajustadas, da Sienna Maguire. Saiu o 3º livro agora, que é Sob o Céu Açucarado. Começa aí De Volta Pra Casa. Depois a gente teve Entre Gravetos e Ossos e agora Sob o Céu Açucarado. Aqui a gente começa tendo uma visão mais ampla no presente, desse local pra onde esses jovens vão tentando se recuperar dessa experiência doida que foi entrar por uma porta, viver num mundo mágico por um tempo e depois ser cuspido de volta pro mundo real sem saber lidar com o que aconteceu. E aqui a gente vai voltar num tempo, um bom tempo, pra conhecer a história de 2 personagens que a gente conheceu aqui de forma vaga na história, e aqui a gente conhece a vida delas melhor. Não precisa ter lido esse pra ler esse, você não precisa ler este pra ter a história completa aqui, então funciona da mesma forma. Temos aqui então, acho que mais de 20 dicas de fantasia em volume único pra você ler. Se você contar os livros, que tem vários que você pode ler ou não ler, deu bem mais do que isso, então espero que vocês tenham gostado. Se você tem uma indicação diferente de fantasia em volume único, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. Se vocês curtiram o vídeo, faça uma parte 2 no futuro aí, reunindo mais fantasias em volume único, porque elas existem. Às vezes parece que elas não existem, mas elas existem. Porém, eu gostaria que elas existissem mais. Queria mais fantasias em volume único, porque às vezes as séries de fantasia assustam um pouco os leitores e afastam eles do gênero. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha pra me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você é novo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!